Fala perseguido, estou na área, vamos analisar aqui os jogos dessa quinta-feira, tá? Teremos Brasileirão com o Vasco contra a Chapecoense, teremos também Cruzeiro contra o Curitiba, o Bahia contra o Fluminense, o Corinthians pelo Campeonato Paulista, jogo decisivo pela Copa da Itália, pela Copa do Rei, Copa de Portugal e também Arábia Saudita. Vou analisar esses jogos aqui para vocês. Compartilhar as melhores apostas, na minha opinião, o que é melhor para apostar no pré-jogo, o que é melhor para levar para o ao vivo, jogos equilibrados, os melhores mercados. Então, fica aqui comigo, assista o vídeo, porque ao longo do vídeo eu vou compartilhando essas análises e também mercados ideais, na minha opinião. E já curte o vídeo, beleza? Curte o vídeo e vamos embora. Eu vou começar aqui falando sobre da Arábia Saudita, porque tem dois jogos com dois super favoritos, né? Um deles é o Al Hilal, que agora, para completar, ainda chegou o Benzema, né? Então já era um time extremamente forte, ficou ainda mais forte. O Al Hilal que empatou na última rodada com o próprio Al Ahly, isso fez com que a diferença diminuísse, né, comparado com o Al Nassr. Antigamente a diferença era maior e agora a diferença está por um ponto. Assim como o Al Ahly está aqui com 44 pontos, né? A diferença também diminuiu comparado ao que era, continuou 3 pontos na verdade. Então um jogo muito importante para o Al Hilal vencer e continuar na liderança, né? Visto que o Al Nassr é o principal adversário ali, o adversário direto na briga pelo título, né? Para mim o principal adversário. O Al Hilal, com a chegada do Benzema, ficou, como eu falei, ainda mais forte, né? Provavelmente o Benzema não deve ser titular agora para esse jogo, porque ele acabou de chegar, chegou na terça-feira, então beleza que está em ritmo de jogo, estava jogando, está em condições, mas ainda não tem um nível de entrosamento, então provavelmente deve começar no banco. Mesmo assim, o Al Hilal é muito forte comparado ao Al Qudud, né, que é um time que tem 35 gols sofridos em 19 jogos e apenas 15 gols marcados, e provavelmente será rebaixado, né? Então tem tudo para o Al Hilal vencer, para o Al Hilal marcar 2 gols é uma boa, para o Al Hilal fazer 3 cantos, 4 cantos é uma boa também. Então são opções que dá para trabalhar aqui, além da vitória do Al Hilal. E do outro lado, né, o outro jogo, vai ter o Al Ahly contra o Al Razem. O Al Ahly também bem favorito para esse confronto. O Al Razem é um time melhorzinho, né, comparado ao adversário do Al Hilal. Mas o Al Ahly sabe que precisa dessa vitória, continuar vencendo. Não só para buscar o título, porque a diferença não é grande, né, são apenas 3 pontos para o líder, mas também para terminar entre os 3 primeiros colocados e se classificar para a Champions League asiática, né? Visto que o KCI, o time do Quinones, do Reteg, está com 43 pontos, apenas um ponto de diferença. Então é muito importante também terminar entre os 3 primeiros para se qualificar para a Champions. Lembrando que o Al Nassr no ano passado não ficou entre os 3 primeiros e ficou fora da Champions asiática, tá? Então são 2 favoritos que nós temos. E o último favorito que eu listei aqui é o Sporting Lisboa, que vai enfrentar o AVS, tá? O Sporting Lisboa está pagando 1.09, uma odds muito baixa, né? Ele é bem favorito nesse jogo de Copa de Portugal. O que eu vou estar de olho aqui na vitória dele no primeiro tempo. Mas eu não vou fazer essa aposta no pré-jogo, tá? Tá pagando 1,36 a vitória no primeiro tempo. Eu vou levar para o ao vivo, analisar no ao vivo, ver o time do Sport que vai a campo, ver como o Sport vai estar jogando, se vai estar criando muitas oportunidades. Se estiver criando muitas oportunidades, eu vou lá e aposto na vitória deles até com uma cotação melhor do que 1,36, né? Que é uma cotação baixa. Mas é um super favorito aqui dessa quinta-feira. Alguns favoritos agora que podem se complicar, que são jogos bem mais equilibrados, né? A Atalanta vai enfrentar a Juventus vive uma fase muito boa, né? Uma sequência de jogos muito positiva, um time que tem se defendido inclusive bem, né? A gente pega aqui a média de gols dos últimos 10 jogos da Juventus, tem uma média de 2.2 gols marcados e de 0.4 gols sofridos. É uma média muito baixa de gols sofridos, muito baixa mesmo, e alta de gols marcados. A Atalanta também é um time que se defende bem, né? Tem uma média de 0.6 gols sofridos, mas também é um time que tem mais dificuldades no setor ofensivo, uma média de 1.3 gols marcados. Para mim, a odd está justa aqui dos dois, é um jogo bem equilibrado. Eu vou tomar decisão no que apostar, baseado no ao vivo, né? Baseado no que está acontecendo dentro de campo, trabalhando com trading, né? O trading, por exemplo, se a Juventus estiver muito bem, é um jogo que elas vão jogar fora de casa, mas se estiver muito bem, se defendendo bem, sem ceder tantos contra-ataques, tanta chance para a Atalanta,
Eu posso entrar no Lei Atalanta, que é estar contra a Atalanta. É como se eu fosse a Juventus com empate. Mas isso vai depender, obviamente, do que o jogo vai estar me mostrando. Algo que eu gosto bastante aqui é do under 3,5, tá? Do abaixo de 3,5, para não acontecer 4 gols no jogo, para se combinar em uma dupla, é uma boa opção, uma boa odds, beleza? Outro jogo também que é bem equilibrado é o Atlético de Madrid contra o Betis. O Betis vai jogar em casa, é um time bem competitivo, é um time chato de se enfrentar. Por mais que não viva uma fase tão boa assim, né, o Atlético de Madrid vive uma fase melhor, o Atlético de Madrid também é um time que não tem passado tanta confiança, né, é um time que também tem oscilado. A gente pega o retrospecto entre eles, os últimos 4 jogos o Atlético de Madrid ganhou 3 e o Betis ganhou 1, né? Então a superioridade do Atlético de Madrid. Mas a gente pega os últimos jogos do Atlético de Madrid, empate contra o Levante, derrota para o Bodoglin, aí teve a vitória para o Mallorca, empate com o Galatasaray, vitória por apenas 1-0 contra o Alavés, né, que foi o gol já saiu no segundo tempo, vitória por 1-0 contra o Deportivo La Coruña, e veio os jogos da Supercopa que perdeu para o Real Madrid, teve empate para a Real Sociedade e vitória para o Girona e pela Copa do Rei contra um adversário bem inferior. É um time que tem oscilado, como eu estou mostrando para vocês. O Betis não é diferente, tá? Também é um time que está oscilando. Perdeu para o Alavés, perdeu para o PAOK, aí vem de 2 vitórias consecutivas, né, para o Feyenoord e para o Valência, mas como eu falei, é um time também que tem oscilado bastante. Por isso que esse jogo eu também vou trabalhar no ao vivo, esperando o campo me mostrar o que me mostrar o que eu devo fazer, né? O campo fala, o campo nos mostra o que a gente tem que fazer, beleza? Outro jogo também que eu acredito que vai ser um jogo bom de se trabalhar é o Bahia contra o Fluminense, tá? E nesse caso aqui, pela forma como os dois times têm jogado, né, muito forte fisicamente, a tendência desse jogo é de ser um jogo também voltado para under, né? O under 3,5 para esse jogo tá pagando aqui, ó, 1,30, para mim é uma boa odds, tá? O under 4,5 pode ser uma boa também, você adicionar uns escanteiozinhos do Bahia. Pode ser também uma boa aposta para essa quinta-feira. Eu acredito que vai ser um jogo bem truncado, porque são duas equipes que estão bem fisicamente, né? Que tem uma marcação muito forte no setor de meio campo. E são duas equipes que buscam controlar o jogo. O Bahia, obviamente, por jogar em casa, deve ter um controle de jogo maior, tá? Mas esse under é algo que eu gosto bastante pela forma que as duas equipes se defendem. É um jogo também muito difícil, para mim não tem favorito, para mim também é esperar no ao vivo e ver o que o campo vai estar mostrando. O Corinthians vai enfrentar o Capivariano, a tendência aqui é que o Corinthians entre com um time completamente reserva, né? Essa é a tendência. Se o Corinthians entrar com um time completamente reserva, não tem por que a gente apostar aqui. Se o Corinthians entrar com um time titular, aí beleza, dá para se olhar para essa vitória do Corinthians, tá? O Corinthians, em termos de classificação no Paulista, está aqui na 7ª colocação. Então, com 8 pontos. Se eles perderem para o Capivariano, eles ficam fora de zona de classificação, né? O Corinthians. Então, é um adversário direto aí por classificação. Então, vai depender muito se eu vou apostar ou não nesse jogo, depender muito da escalação do Corinthians, que ainda não temos essa informação. O Cruzeiro vai enfrentar o Curitiba. O Curitiba é um time extremamente defensivo, né? A gente viu isso até no jogo passado, onde eles tiveram expulsão logo no início do jogo e mesmo assim conseguiu segurar o Bragantino até o final. O Bragantino só conseguiu fazer um gol nos acréscimos, né? Já no finalzinho do jogo. Então, assim, é um time que se defende muito bem e o Cruzeiro está tendo grandes problemas no setor ofensivo, na criação das jogadas, né? Nesse início de temporada está muito mal. Por conta disso, desse início muito mal do Cruzeiro, a mesma coisa que eu tinha falado ontem em relação ao Flamengo, em relação ao Palmeiras, que também não iniciou tão bem assim a temporada, a mesma coisa está aqui para o Cruzeiro. A gente sabe que é um grande time, a gente sabe que é um time que provavelmente vai estar brigando pelo título, pelos títulos, né? Mas esse início é um início muito ruim, não é um início que passa tanta confiança. Por isso que a vitória do Cruzeiro, o Cruzeiro não está na minha lista de favoritos, justamente por conta disso. Mas óbvio, para o Cruzeiro dar 3 chutes, 4 chutes no gol, fazer 3 escanteios, o Cruzeiro com empate são opções que dá para você utilizar em uma dupla, tá? E a vitória do Cruzeiro, no ao vivo, você fica de olho e toma a decisão se vale a pena ou não apostar. Teremos Copa também da Holanda e teremos Telstar contra o Eagles. Aqui é um jogo que eu acredito que vai ser muito bom para gols, porque são duas equipes bem ofensivas. E algo que eu gosto muito aqui, que eu destaco, é que dos últimos 9 jogos dos dois times, tá? 80% deles, ou seja, cerca de 7 jogos, né, de 9,
aconteceu o ambos marcam, tá? Aconteceu o ambos marcam. Então, é um padrão desses times marcar muitos gols, tem uma média alta de gols marcados, mas também de gols sofridos. A média de gols sofridos é de quase 2 por jogo. Então, o ambos marcam acaba sendo uma boa opção para esse jogo. O Strasbourg vai enfrentar o Mônaco, é um jogo também que eu acredito que tem uma tendência de ser para gols, mas o over 1,5 pode ser uma boa. Mas eu vou deixar para apostar nesse jogo aqui no ao vivo, porque é um jogo de Copa, pode ser que um dos times esteja num sistema um pouco mais defensivo, porque é jogo único, tá? Então eu sempre tomo esse cuidado nos jogos únicos, principalmente um jogo único, que é só mata, né? Que não tem um resultado prévio, não tem a necessidade de vitória de um dos times, então o medo de perder é maior do que a vontade de ganhar, então a gente tem que ter muito cuidado. O Vasco vai enfrentar a Chapecoense, o Vasco entra em campo aqui muito pressionado devido aos últimos resultados ruins, a torcida xingando o Diniz, questionando os jogadores, o Vasco que está no mercado contratando pra caramba. E a Chapecoense venceu o Santos em casa, né, aplicou uma goleada de 4-2, virando o jogo para o Santos. Saiu na frente, tomou uma virada, depois virou e fez o 4-2 no Santos. E se mostrou ser uma equipe que contra-ataca muito bem, né? Inclusive, alguns dos gols contra o Santos foi quando o Santos estava lá no setor ofensivo, pressionando a Chape. A Chape teve contra-ataque, um contra-ataque que encaixou muito bem e aproveitou os espaços que o Santos cedeu. E o Vasco é um desses times que cede muitos contra-ataques, né? Porque joga com a linha um pouco mais alta e também um time está com sérios problemas no setor defensivo em termos de saída de bola. Então, obviamente, e é um time bem ofensivo. Então, obviamente, os jogos do Vasco têm sido muito bom para gols, né? Então, o mais de 1,5 é sempre uma boa. E outro mercado que eu gosto bastante do Vasco, e aqui eu acredito que a tendência é ser um jogo onde a Chapecoense fique de forma defensiva e o Vasco tome mais iniciativa do jogo, é pro Vasco terminar com mais escanteios no jogo, tá? Tem sido algo que tem acontecido nos jogos do Vasco, quando ele joga em casa, eles têm tomado o domínio, eles dominam a partida e dominam as ações do jogo, de finalizações, de escanteios, de chute a gol. Então, para o Vasco ter mais escanteios no jogo, tá pagando bem 1,50, para mim também é uma boa odds. Espero ter te ajudado, curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos para cima.